Programa Descomplica. Oferecimento Tecpropé. Conheça o passo a passo da sua pisada. Oferecimento CIS. Soluções Integradas de Segurança. ATEMI. Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo. Grande Construtora. Grandes projetos, grandes propósitos. Oriundi Imóveis. Segurança, respeito e credibilidade. Ayara e Josué Fotografia. Vamos eternizar suas histórias. E Takes Produções. Oi, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Descomplica nesse lugar maravilhoso que é o Taj Home Resort, o maior empreendimento do Brasil, da Grande Construtora. E os meus entrevistados de hoje são dois médicos maravilhosos, super competentes, que é o Dr. Fernando Guedes Cunha e a doutora Nayara Mata, que são obstetra, ginecologista, e a doutora Maiara também é mastologista. Tudo bem com vocês? Tudo bem, uma honra estar aqui. Eu que agradeço, gente. Uma honra tê-los aqui conosco e a gente vai descomplicar o assunto da trombofilia. Mas antes de entrar na trombofilia, eu quero saber um pouquinho da história de vocês, saber um pouquinho da clínica. E é obstetra em dobro, né? Como é que fala? Isso aí, obstetra em dobro. Obstetrícia não se faz sozinho, né? É uma área complexa. Nós estimulamos o parto normal. Parto normal não tem dia, não tem hora. Então, precisa de ter obstetra em dobro para que as nossas pacientes tenham segurança nesse momento. Então, a minha paciente também é paciente dele, as pacientes deles também são minhas. Então, as pacientes têm essa assistência de 2 obstetras ao longo do pré-natal, no trabalho de parto e pensando, caso necessário uma cesariana, é necessário 2 médicos. Então, nós já trabalhamos desde o pré-natal em dobro, né, em conjunto, para que essas pacientes tenham segurança, tranquilidade e que nos conheçam ao longo do pré-natal, porque isso faz toda a diferença na hora do trabalho de parto. Com certeza. É uma ginecologia descomplicada, viu, gente? Exatamente. E a nossa história, ela vem de muitos anos, né? Eu e Nayara já estamos juntos há mais de 7 anos. Nós fizemos a nossa especialidade na UFES juntos, montamos o nosso primeiro consultório juntos e agora montamos o Instituto Ilitia, que é onde a nossa empresa trabalha com uma equipe toda multidisciplinar, não só na obstetrícia, mas também com a psicologia, com o pessoal da acupuntura, com a nutrição. Então a gente faz um atendimento às mães, né, e aos familiares também das mães, com equipe multidisciplinar. Perfeito. E aí, como que funciona, o doutor Fernando, em relação a essa equipe multidisciplinar, por exemplo? Eu quero contratar o serviço, né, de vocês para me acompanhar no pré-natal, e eu também sei que vocês fazem palestras, né, tem todo esse amparato aí necessário para aquela família que está iniciando, não, que está dando continuidade, né? Eu ia falar que está iniciando, mas não, mas que está dando continuidade nesse momento tão importante, né? Que é a gravidez mesmo, né? No Instituto Ilitia, a gente tem um programa de nascimento. É um programa exatamente interdisciplinar, multidisciplinar, porque para que a gente entregue uma gestação saudável e segura, a gente precisa de que essa gestação seja saudável do início ao fim. Então, elas passam por nutricionista, passam por psicóloga, né? O blues puerperal pode acontecer em 80% das puérperas, então é importante que elas tenham conhecimento. A consulta psicológica pré-natal foi inserida no SUS recentemente, então a gente tem na clínica. E além de tudo, para que a mulher tenha protagonismo, ela precisa de informação. E por isso a gente tem um curso de gestante, para que elas tenham conhecimento. Então, o que há de mais valioso, né, é conhecimento, é informação. E isso a gente tem no programa de nascimento, além dessa assistência de enfermeira obstétrica, 2 obstetras, né? As nossas enfermeiras vão à casa da paciente para acompanhar o trabalho de parto inicial de forma domiciliar. Existem vários trabalhos mostrando o benefício dessa assistência inicial domiciliar para que ela tenha um desfecho de um parto normal, né, Fernando? Sim. A hospitalização tardia, né, mostrando que a hospitalização tardia ela é uma grande
uma grande ferramenta para que a gente tenha sucesso no parto normal, né? As intervenções desnecessárias diminuem muito quando você hospitaliza a paciente realmente em trabalho de parto ativo, na fase ativa. E nossa equipe pediátrica também, nós temos pediatras que fazem parte do Instituto Litia e que também vão dar o suporte para os pais, né? Com orientação do que comprar, do que pode ter no berço, porque quando você vai ter um filho, você quer comprar tudo lindo, maravilhoso, você quer encher o seu berço, você quer comprar milhões de roupa, e na verdade tem muitas coisas que não são recomendadas, e aí o pediatra entra também dando essas orientações no pré-natal, dando as orientações de amamentação. Nós temos fonoaudióloga, porque hoje em dia a língua presa é o que se fala do momento, né? Todo bebê nasce com a língua presa, mas quem que avalia isso? Então nossa fonoaudióloga é especialista nisso, ela consegue avaliar a real necessidade de uma cirurgia ou não, e se isso está interferindo na amamentação, por exemplo, né, daquela mãe com o bebê. Perfeito, né? São assuntos, inclusive, que a mãe nem se dá conta, né? Nunca nem imaginou, na verdade, que isso poderia ocorrer, né? Exatamente. Que estaria super ligado, né? Quando a gente está grávida, a gente pensa muito no parto, né? No momento do parto. E muitas vezes a gente não estuda o posterior. Quais são os próximos desafios que vão vir, né? A amamentação, o puerpério. Então, o suporte da clínica é todo nesse sentido, para que ela tenha a humanização do parto, como a gente diz. Ela não é um processo só biológico, né? Emocional, social, cultural, e a clínica vem para trazer exatamente esse conforto e essa tranquilidade para essas famílias, né? Inclusive, eu tô passando algumas imagens aí da clínica, né, para quem tá em casa acompanhar, conhecer, e eu sempre falo que a energia do ambiente também é um complemento, né, vamos dizer assim. Ela não é determinante, mas ela ajuda bastante no resultado, não é isso? Quando nós criamos o Litia, nós criamos com a intenção de fazer a extensão da casa das pessoas. Então, quando você chega no Litia, você não tem um ambiente de consultório médico, né? As pessoas que entram lá, nós colocamos cadeiras acolchoadas, mudamos a cor do piso, mudamos a cor da parede. Então, até a decoração da nossa clínica, ela é voltada para que seja a extensão da casa da pessoa, para que ela se sinta à vontade, não se sinta como se ela estivesse ali para resolver um problema médico, de saúde, né? Não, mas que ela possa sentar lá, conhecer outras pessoas, tomar um café, conversar. Comer um bolinho gostoso. Comer um bolinho gostoso, né? E perceber que às vezes o que ela tá passando, outra pessoa tá passando e que podem se ajudar, né? Que podem se ajudar. Bacana. E para quem tá em casa, gente, ó, o doutor Fernando é aquele doutor lá famoso da internet, né, doutor Fernando? Eu já quero saber, aproveitar, gente, olha que honra tê-lo aqui comigo, e a curiosidade aí que todo mundo tem em casa, e como começou tudo isso, a dança, ela ajuda mesmo nesse momento tão especial da mulher? Conta um pouquinho para mim, doutor Fernando. Então, Sandra, você acredita que isso começou por parte de uma paciente? Eu acredito. Eu estava no consultório, eu tive uma paciente que ela realmente estava com muito medo do parto normal, de não conseguir o parto, na verdade, né? Ela tinha tido uma história de um parto anterior, onde ela foi a 9 centímetros, e quando ela hospitalizou, ela teve uma cesariana de emergência. Então, ela tinha muito receio de não conseguir, de chegar num trabalho de parto e no final do parto não conseguir. Ela viu 2 pacientes dançando na internet, falou assim: você dança comigo se isso acontecer? Eu falei assim: pode ter certeza que eu danço, vamos ensaiando, né? E a gente sabe que os movimentos, a verticalização, tirar a paciente da cama, isso já traz muito benefícios para o parto, né? A paciente poder levantar, a paciente poder caminhar, tem um efeito da gravidade, o neném consegue se posicionar de uma forma melhor, a dilatação do útero acontece de forma mais rápida, né? E quando essa paciente entrou em trabalho de parto, parecia que ela estava realmente prevendo. Nessa situação de 8 e 9 centímetros, ela entrou numa negação de que ela não ia conseguir, que ela não queria. E aí eu falei assim: não, então nós vamos fazer o que você me pediu, nós vamos dançar aqui agora. E aí nós escolhemos uma música e fizemos movimentos junto com a música, movimentos, né, de verticalização, de elevação de perna, de agachamento, que é nada mais que você enquadrar isso num ritmo, né? Você pegar o que já está consagrado na literatura como benefício e colocar um ritmo e trazer um conforto, descomplicar a situação do momento, melhorar o clima do momento, porque isso faz diferença, né? E aí, sem pretensão nenhuma, essa paciente colocou na internet, né, essa situação de que meu médico dançou comigo, e isso se tornou viral, e aí outras pacientes quiseram, né? E a gente hoje trabalha muito com isso, né, Nayara? Trabalhamos porque existem trabalhos, né? Existe um trabalho aqui no Brasil feito em mais de 200 maternidades, perguntando às mulheres de primeira vez, primeira gestação, por que elas queriam a cesariana e não um parto normal. E 80% dessas mulheres responderam
que era o medo da dor. Então, existem diversos trabalhos também falando de métodos não farmacológicos no alívio da dor. A ambiência é uma delas, a deambulação, a verticalização, como o Fernando falou, a musicoterapia. Então, nós juntamos um pouquinho dessas coisas e trouxemos um ambiente agradável para o trabalho de parto. E isso sim aumenta o nosso número de parto normal, porque a gente descomplica essa dor, descomplica esse parto normal, né? E faz um ambiente agradável com que aquela família interaja com aquela mulher, esteja junto, e nós, né, também nos divertimos. Com certeza, se sente mais acolhida, mais tranquila, e aí no momento já relaxa, né? Isso. Exatamente. A gente quebra um ciclo que a Nayara fala muito no nosso curso, que é o ciclo maldito da dor, né? Que o medo gera uma contração involuntária do corpo, que gera dor, que gera mais medo, então a paciente entra nesse ciclo. E a nossa ideia é quebrar esse ciclo durante o trabalho de parto para que ela possa desenvolver e conseguir chegar ao objetivo. Perfeito, adorei. Eu já quero, antes de chamar o segundo bloco aqui, que a gente vai falar um pouquinho de trombofilia, como que funcionam essas palestras, assim, como para quem está em casa ali, gestante, para ela participar de todo esse, vamos dizer assim, de todo esse amparato que vocês possuem, o que ela deve fazer? Ela vai chegar no instituto, a primeira coisa, né? Se for uma paciente que deseja gestar, nós atendemos pacientes que querem gestar, então ela pode marcar uma consulta diretamente comigo e com a Nayara para a gente fazer essa orientação, né? Fazer os exames pré-concepcionais e preparar essa paciente para a gestação, porque isso é importante, né? Os 90 dias que antecedem essa tentativa de gestação, usar as medicações corretas, fazer uma desintoxicação do corpo da parte nutricional. Engravidando, ela vai passar por uma consulta com a nossa enfermeira obstetra, que vai fazer a primeira triagem, ver se essa paciente já tem exame, se tem alguma coisa muito importante na história, né, que precisa ser levada em consideração logo no início. Ela solicita os primeiros exames e a paciente chega pra gente, e aí a gente começa a dar início a esse pré-natal, e aí ela vai poder optar, né, tem coisas que a gente pede que ela faça, por exemplo, a avaliação psicológica, para nós é imprescindível, ela vai ter que fazer uma avaliação nutricional, porque isso envolve diretamente o parto e a qualidade do parto dessa paciente, e outras coisas nós vamos oferecer para ela como opção, e ela vai poder escolher durante o pré-natal, né, se ela quer, por exemplo, uma sessão de acupuntura para poder induzir o parto, para estimular o nascimento do bebê, ou se ela tiver com dor, se ela pode realizar, por exemplo, uma sessão de osteopatia, que já tem comprovação de que funciona para a gestante e melhora muito a dor durante o período gestacional, né? E aí ela vai a cada período da gestação sendo levada por algum caminho. E o curso é para o casal. Nós convidamos esses casais que vão ser assistidos por nós no trabalho de parto para que estejam no curso, exatamente porque a informação faz toda a diferença. E o porquê o casal? Não é fácil, né? Quem diz que é fácil para um trabalho de parto, um parto normal? Mas se o homem, se o companheiro está consciente da fisiologia do processo, ele traz segurança àquela mulher. Verdade. Né? Em contrapartida, se ele não está preparado para aquilo, ele se desespera. E isso dificulta com que ela tenha o objetivo final dela, que é um parto normal, um parto fisiológico, né? E mostrar também que nesse processo, muitas vezes o homem, ele tenta assumir uma posição e muitas vezes a mulher bloqueia essa posição porque ela acredita que aquilo é uma função dela, né? Por exemplo, nasceu o neném, o pai vai trocar a fralda. Se ela achar que ele está trocando de forma errada, ela fala assim, pode deixar que eu troco. Ela já bloqueou, ela já tirou aquela função do pai, né? Então a gente tem que também, nesse processo, mostrar que ela não pode assumir isso, porque ela precisa inserir o pai e não só assumir a responsabilidade e falar assim, poxa, você não me ajuda em nada, né? A gente tem aqueles atos de serviço aí, né? 5 linguagens do amor. Exatamente. Então bora descomplicar isso daí, gente. Isso né? aí. Aquelas mulheres também que têm uma energia mais masculina, quer tomar conta de tudo, Tomar de todos. conta de tudo, né? exato. Então bora descomplicar isso, viu, gente? Descomplica. Né? Descomplica. Estou amando a entrevista, gente. Eu vou chamar um break comercial. Você aí de casa, aguarde aí no sofá, que já voltamos.
dores nos pés? A Tecpropé utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde, caminhar corretamente é ainda melhor. Tecpropé, venha saber o passo a passo da sua pisada. Vila Velha, onde começa um estado de espírito santo. Canela verde na veia, que toca nos seus encantos, que brilha suas belezas, que abraça, que encanta, que emociona. Vila Velha, a casa da Rede TV Espírito Santo. Se você é empresa e condomínios, então fiquem ligados que eu tenho uma dica aqui maravilhosa para vocês. A empresa ProSaf, ela atua desde 2015 em serviços e equipamentos de combate a incêndio e pânico. Então, se você aí, precisa fazer uma manutenção no seu extintor, nas portas corta-fogo, no seu alarme de incêndio, a dica é ProSaf. Já segue aí, bora descomplicar. ES Post, a maior plataforma de conteúdo capixaba. É grátis, tem conteúdo capixaba para toda a família. Acesse em seus dispositivos favoritos, sem cadastro e a um clique. Centenas de horas de conteúdo para ver e rever como e onde quiser. E aí, vai ficar de fora dessa? ES Post, ES Flix, ES Live. Acesse nossa plataforma ES Post. Acesse grátis. www.espost.com.br. E estamos de volta para falar um pouquinho sobre trombofilia com esses dois grandes profissionais, o Dr. Fernando Guedes e a doutora Nayara Mata. E eu já quero descomplicar aqui esse assunto, já perguntando o que é trombofilia. Eu falo, você Quem fala. vai me responder? Pode falar. Na verdade, trombofilia são alterações que acontecem no corpo das pessoas que podem levar a um processo de trombose. Geralmente, essas alterações estão ligadas a fatores de coagulação, né? A enzimas do sangue que podem sofrer alterações e levar a pessoa a ter uma trombose. E aí nós vamos ter como principal sintoma disso, por exemplo, se for uma trombose localizada, uma vermelhidão em determinado local, quente, né? Fica uma situação muito quente, a pessoa sente muita dor local, né? Então nós vamos ter Em qualquer lugar do corpo? Em qualquer local do corpo. Pode ser nos membros inferiores, que é a parte mais comum de acontecer, mas também pode ser no pulmão, pode ser em várias outras regiões. E pensando em gestação, né? A trombofilia, ela pode causar abortos de repetição, pode causar hipertensão, pré-eclâmpsia, restrição de crescimento. Então é uma patologia que precisa ser investigada em mulheres, por exemplo, que têm abortos de repetição. E tem idade específica? É genético? Então, nós temos a trombofilia que pode ser genética e nós temos a trombofilia que pode ser adquirida. A genética vem com a sua história familiar, a carga que seu pai e sua mãe te transmitiu. Não tem uma idade específica, pode acontecer tanto na infância quanto na fase mais adulta, mas também é a mais comum agora da gente estar falando, né, e a que mais acomete a gestação, é a trombofilia adquirida. Por exemplo, a gestação em si é um fator que pode levar a pessoa a ter trombofilia ou ter uma trombose. Né? A gestação, a gente não costuma dizer, mas ela aumenta em muito a chance de se desenvolver trombose. Mais do que o uso do anticoncepcional, mas alguns estudos mostram também que anticoncepcional pode levar a paciente a ter trombofilia, né? Doenças reumatológicas como febre reumatoide ou o próprio lúpus também pode levar a paciente a adquirir a trombofilia com o tempo. Patologias oncológicas, excesso, né? De peso, são fatores que podem desencadear, né, a trombose. Para quem está em casa, grávida, então,
eu conheço, inclusive tem uma cliente que ela teve 4 gestações, né? Na época eu até, assim, não sou médico, mas na época eu até cheguei a alertá-la. Será que você não tem trombofilia? E na época ela falava, não tenho, o médico já viu, já fez exames, mas hoje realmente ela descobriu que ela tem trombofilia. E ela tá na 5ª gestação. E ela tá tomando os remédios, né? Inclusive agora eu já quero perguntar, e aí, quem tem trombofilia e descobre no meio da gestação, são perguntas assim, 2, vamos lá. Quem tem trombofilia, descobriu que tem trombofilia antes de engravidar, precisa tomar alguma medicação? E durante a gestação também, como que funciona? Sim, né? Tanto antes da gravidez, quando você já tem o diagnóstico de trombofilia, você tem protocolos já instituídos para que você inicie a medicação ao descobrir a gravidez e permanecer com essa medicação durante todo o processo de gravidez. É igual nós falamos, se a pessoa já tem conhecimento que ela tem uma causa que pode levar à formação de um trombo, é importante você iniciar essa medicação, porque a própria gravidez vai aumentar esse processo de formação desse trombo. Então ela vai persistir com essa medicação até o nascimento do bebê. Inclusive após o nascimento do bebê, que a gente ainda faz uma profilaxia após o nascimento para que não aconteça a trombose, na verdade. Né? Agora a questão dessa situação que você falou, né, da sua amiga, por exemplo, o diagnóstico de trombofilia ele é um diagnóstico difícil, né? Ele é um diagnóstico que muitas vezes você faz aquela série de exames e ele não vem alterado. Muitas vezes se você faz o exame com a paciente estando numa situação gripal, ele vai vir alterado e não é trombofilia. Porque as reações laboratoriais elas podem acontecer de forma cruzada, né? Pacientes, por exemplo, que têm imunossupressão por lúpus ou que têm imunossupressão por HIV podem dar os exames de trombofilia alterada e não ser trombofilia. Então a gente tem uma divergência aí na hora de fazer esse diagnóstico do exame, né? Muitas vezes você não consegue diagnosticar no exame, mas a clínica, o off-label que a gente chama, né? Que é a experiência e vendo todo dia o cotidiano, vai te mostrar que no final era uma chance de trombofilia. Os medicamentos normalmente são antiagregantes plaquetários, anticoagulantes, né, no sentido de não deixar formar o trombo, né, para que não haja a trombose. E quando se fala de trombofilia, a gente precisa, mais uma vez, da assistência multiprofissional, né? O ginecologista obstetra, o hematologista, a nutrição também está inserida exatamente pelo aquilo que a gente falou do excesso de peso. Então, essa mulher precisa fazer uma consulta pré-concepcional, idealmente pelo menos uns 6 meses antes de gestar, para programar, né, para preparar esse forninho e preparar o corpo para gestar, para a gente diminuir esses riscos. Perfeito, gente. Anotaram as dicas aí, você de casa? Se você perdeu a entrevista, chegou aí no meio do caminho, já pode acessar o APPS Flix, o site da Rede TV e também o nosso canal no YouTube. Compartilhe, né, essa entrevista, porque eu tenho certeza que muitas mulheres estão passando, né, ou já passaram, sempre tem alguém que conhece, ou você aí de casa não sabia dessa informação e fala, opa, peraí, eu acho que eu tenho isso, eu acho que tenho esses sintomas, né? Então já procure aqui o Dr. Fernando e a doutora Nayara. E para fechar nossa entrevista aqui, eu quero perguntar para vocês, para falarem um pouquinho a diferença do parto humanizado. Como funciona isso na prática? Vai lá. Existem basicamente duas Descomplica vias. o assunto. Descomplica o assunto. Basicamente 2 vias de parto, né? O parto normal e o parto cesáreo. Dentro do parto normal, existe o parto normal de cócoras, existe o parto normal na banqueta, existem várias posições, com analgesia, sem analgesia. Então, o parto humanizado é muito mais do que, na verdade, não é uma via de parto, é a forma que é assistida esse parto. O parto humanizado fala sobre protagonismo da mulher, inserindo essa mulher no papel, ela é a protagonista, ela que determina, nós estamos ali para assistir de forma mais humanizada possível. Seja ela um parto normal com analgesia, sem analgesia, de cócoras ou deitado, fala muito mais sobre a assistência da equipe, né? Quem vai estar em volta, o respeito, exatamente como a gente falou anteriormente, colocando questões emocionais, culturais dessa mulher
e sempre baseado em evidência científica. É importante ressaltar que parto humanizado, igual a Nayara falou, não é uma via de parto. Inclusive, nós temos cesarianas humanizadas. Se essa for a vontade da paciente, né, acima de tudo, respeitando o tempo de nascimento do bebê e assim, ela optar por uma cesariana, nós vamos realizar de forma que os desejos dela, a vontade dela seja respeitada no procedimento cirúrgico. Né, que ela possa ter o contato imediato com o bebê após o nascimento, fazer a hora ouro, colocar para amamentar. Então, essa é uma situação que também pode acontecer na cesariana. Eu gosto de dizer que essa palavra humanizada, ela surgiu porque as pessoas começaram a buscar o direito que sempre existiu, um direito que sempre existiu. Então eu gosto muito de usar o parto adequado, porque eu acho que parto humanizado deveria ser todos. Né? Todos deveriam ser em qualquer situação. Né? Então a pessoa fala, eu quero um parto humanizado. Não, você quer um parto adequado, porque humanizado tem que ser, independente de onde você vai estar. Ai, gente, eu amei a entrevista. Muito obrigada. Passou super também. Rápido. Super rápido. Não é? Super verdade. rápido. Já quero entrevistá-los novamente, com certeza. Só chamar que a gente vem. Tem muitos assuntos muito pertinentes. Esse ano eu vou focar um pouco, gente, bastante também, né, no direito da saúde, saúde da mulher, e em situações voltadas aí, principalmente para a Comissão de Direito Médico. Um abraço para a doutora Clenir, né, doutor Ronaldo, um abraço. Com certeza também vou entrevistá-lo já, né, doutora Nayara? Isso aí. A gente gosta de direito médico também. É verdade. Né? E é importante falar sobre o direito médico. O direito médico não é só para o médico, é para o paciente também. Verdade, exatamente. Já quero pedir para vocês deixar aí, então, o Instagram, telefone de contato e deixar uma mensagem, um recado para quem está em casa aí assistindo. Meu Instagram é Dr. Fernando Guedes Cunha. E o meu é DRA Nayara com Y, da Mata com 2 T's. Se não decorou os dois, vai no do Instituto, @Instituto Ilitia, né? Que é a nossa clínica, e lá você vai achar toda a nossa equipe. E o recado que eu tenho para deixar é que gestantes ou tentantes, né, procurem informação. Informação é poder, né? Para que a gente seja protagonista da nossa própria história. Então, informação é tudo nessa vida. Posso deixar um recado bem diferente? Certeza, deve. Eu vi no Instagram uma artista que ela falava pra mim assim, se eu soubesse que com essa idade eu não poderia mais ser mãe, eu teria feito tudo diferente na minha vida. Mas na época ninguém me falou. Então, você que hoje não pensa em ser mãe, eu estou falando, hein? Decora isso aí. Se você não pensa em ser mãe, vamos pensar em congelação de óvulos, porque isso é importante, a sua ideia pode mudar lá na frente. Olha, é verdade, adorei essa dica, hein? Né? Maravilhosa. Gente, muito obrigada. Obrigada a você. Sempre. Tive um prazer enorme, uma honra enorme de tê-los aqui comigo no programa. Eu quero que vocês saibam que vocês são muito especiais, né? Porque estão ali acolhendo as famílias, as mães e nesse início de vida, né? A vida é muito importante. Então, nesse início aí, eu tenho certeza que todas as crianças que passam por vocês são muito abençoadas. Amém. Tá? Então é isso, gente. Vocês de casa já sabem, né? Não complica, descomplica. Descomplica. E aí, gostaram do programa de hoje? Então não percam, todo sábado, aqui na Rede TV, às 9h45 da manhã e toda quarta, 2h15 da tarde. E se você de casa perdeu algum programa, não tem problema. Poderá acessá-lo no app SFlix, no site da Rede TV e também no nosso canal no YouTube. Então compartilhe, ative o sininho e bora descomplicar. A programação com a melhor qualidade da TV aberta brasileira é aqui na Rede TV Espírito Santo. Que estado maravilhoso! Eu tô passada como o Espírito Santo é lindo. Eu amo a natureza e a beleza desse estado. E cada dia fico muito
mais apaixonado. O verde da montanha, a praia cristalina, mulher do Espírito Santo, é coisa tão divina. Muqueca saborosa, que sempre me alucina, e fé na padroeira da penha que ilumina. E viva o capixaba, é tudo gente fina. A Rede TV Espírito Santo é a TV mais famosa, mais querida entre os capixabas. Eu aumento, mas não invento. Rede TV, a TV que projeta o Espírito Santo para o Brasil.